do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar no Salmo de número 56, a partir do versículo 1, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Amém. Glória a Deus. Amados, Davi escreveu este salmo quando ele estava preso. Davi foi preso, ali pelos filisteus em Gate. E, humanamente falando, não havia recurso capaz de livrá-lo dessa prisão. Ele estava realmente, aos olhos humanos, condenado à morte. Apesar de ser um guerreiro valente, um guerreiro experiente, ele estava ali encurralado. Você já ficou assim, numa situação que você se vê totalmente encurralado? Quando a gente fica encurralado, em situações que a gente não sabe o que fazer, ou às vezes a gente até sabe, mas não tem força para fazer, não tem como fazer, porque é humanamente impossível fazer qualquer coisa. Somente Deus mesmo pode nos livrar. Você já passou por isso? Então, nessa hora, a gente tem que opinar. Ou a gente se deixa combater, pelo medo, ou a gente sucumbe pelo medo, pelo pavor, se entrega, totalmente, ou a gente se levanta pela fé e a gente reage acreditando em Deus, confiando, lutando, reagindo pela fé. Não tem outra saída. Ou a gente vai colocar a nossa fé em ação, ou a gente vai sucumbir pelo medo. E é isso que acontece. Mas a gente percebe aqui que Davi se levanta em fé. E ele diz aqui, no versículo de número 3, ele diz: em mim, vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Então é ali que ele fala: olha, no Senhor que eu vou colocar a minha confiança. Porque não é fácil. Não é fácil colocar a confiança em Deus quando a gente está passando uma situação dessa, Não é fácil. As pessoas realmente ficam com muito medo. E o medo, ele é um sentimento terrível, um sentimento realmente perturbador, Ele tira toda a nossa força, ele faz a gente ficar trêmulo, ele faz a gente ficar estagnado, o medo nos estagna, nos paralisa, O problema pode ser até pequeno, mas quando a gente está com medo, a gente faz com que ele fique grande. Ele faz, com que aquele problema cresça aos nossos olhos. Imagina quando ele é grande, E ele ainda potencializa mais ainda, Os nossos olhos ficam como se cegos, para a solução. Ainda que haja uma solução, a gente nem consegue enxergar quando tá tomado de medo, E o medo, além do medo, sentimento de medo, ainda tem outra coisa, tem o espírito do medo. Além disso, tem o espírito de medo, que vem nos aterrorizar mais ainda. Porque o medo, o sentimento de medo, dá lugar também para o espírito de medo, vem a nos atormentar, nos perseguir mais ainda. E é terrível lutar contra tudo isso, Porque o medo nos atormenta, o espírito de medo nos atormenta e a nossa tendência é nos encolher, como eu disse, nos paralisar. E muito difícil, a gente lutar contra tudo isso. Porque a gente tem medo de tudo aquilo que escapa do nosso controle. A gente tem medo de tudo aquilo que a gente não consegue resolver. Está além das nossas forças, está aquém do nosso controle e a gente fica paralisado, a gente fica desnorteado, Mas é neste momento que a gente tem que agir como o salmista agiu, colocar a fé em ação, colocar confiança no Senhor. O temor só pode ser combatido com a confiança em Deus. O temor, o medo, só pode ser combatido pela fé em Deus e agindo, colocando a fé em ação que a gente vai vencer. A fé em Deus vence o medo. A confiança em Deus vence o medo. A única coisa capaz de vencer o medo é a fé. Ela triunfa sobre o medo. E é isso que nós precisamos fazer. Tem uma música que fala, se você colocar a sua fé em ação, você vai vencer. Vai dar tudo certo, Vai dar tudo certo se você colocar a sua fé em ação. Mas se você colocar o seu medo em ação, aí não vai dar nada certo, Então eu quero que você entenda isso.
muitas situações adversas nas nossas vidas, muitas impossibilidades, muitas lutas, muitas dificuldades, muitos impossíveis para nós. Mas para Deus não há nenhum impossível. Para nosso Deus, tudo é possível e Ele é capaz de nos fazer vencedor. E nas nossas encruzilhadas, e nos nossos, como aconteceu aqui com Davi, nos nossos momentos que nós estamos encurralados, o Senhor nos livra, como Ele livrou Davi. Davi não foi morto, Davi foi livre aqui, pela misericórdia do Senhor e pelo amor do Senhor. Então Ele nos livra, Ele nos dá vitória sobre o inimigo, mas nós precisamos crer, nós precisamos colocar nossa fé em ação, nós precisamos colocar nossa confiança nele, porque Ele é capaz de nos dar vitória nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Então, entre a fé e o medo, escolha a fé. Entre a falta de confiança, a incredulidade e a confiança, escolha confiar em Deus. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.